Ela, ela não aparece a gente, né? Aparece, é parecido com o Zoom, tem que ficar aí, acho que indo pro lado, né? Alguma coisa assim. Tem que. Se for no computador, tem que procurar no computador, tem um jeito de mudar lá, o layout, é o layout, chama, alterar layout. Peraí, deixa eu ver. Um lugarzinho assim. É onde tem três. Se você for ver assim, tem três pontinhos do lado, três pontinhos um em cima do outro, assim. Ei, Geralmente dá para mudar alguma coisa com isso. Esses deixa eu ver três lá. pontinhos. Vamos ver. Ah, tá lá em De cima? novo, tá? Para a gente poder estabelecer uma aula legal. Para os alunos que tiverem dúvidas, eu vou esclarecer as dúvidas da aula que a gente está estudando. Se for um assunto que for de próximas aulas, eu não vou responder agora. Eu vou falar, a gente ainda vai falar disso. A gente vai responder quando a gente for falar sobre o anticristo, quando a gente for falar sobre o milênio. Se tiver, se você tiver a ver com algo que ainda foi falado, não vale a pena eu falar agora, né? Porque senão vai atrapalhar, não vai fazer sentido, né? Então, deixa eu ver aqui. Então, isso é importante, tá? Para a gente manter uma facilidade, uma ordem na aula aqui, para não ficar muito. Porque assim, o tema é um tema de escatologia, como eu já falei, né? É complexo, às vezes confunde um pouco, então para facilitar a vida de todo mundo, né? Pode tirar dúvida, tá? Eu gosto, tem que participar. As dúvidas são muito importantes, ajudam a gente a aprender mais. Mas eu vou responder as dúvidas que tiverem pertinentes à aula de hoje, tá? Outra coisa, aqueles que sabem bastante, né, assim como eu, né, que conhecem já o assunto, ou alguma coisa parecida, tem pastores aqui, o pastor Roberto, o pastor Antônio. Se os pastores ou alguém de vocês quiser falar uma coisa que acrescente algo ao que eu estou ensinando hoje, agora, faça isso no final da aula só, tá? Para facilitar a aprendizagem. Então, eu tenho uma coisa para acrescentar. Acrescenta no final da aula. No final da aula eu vou deixar um espaço para quem quiser acrescentar algo a mais que de repente eu esqueci de falar, deixei de falar, ou que eu não falei por algum motivo, que aí quem tiver, souber sobre esse assunto, sendo pastor ou não, né? Pode acrescentar algo a mais. Isso, assim, se for do assunto que a gente está falando. Eu repito isso, é importante, porque são muitos assuntos da escatologia, para a gente não ficar entrando em temas, uma coisa que já vai falar, né? Então, não vale a pena falar de algo que. Eu vou acrescentar algo que tem a ver com uma aula futura, então é melhor não acrescentar. Tá? Então, aqueles que conhecem também junto comigo, acrescente algo, se quiser, no final da aula, tá? Para facilitar o aprendizado. E as dúvidas podem ser durante a aula mesmo, tá? Se tiver dúvidas sobre algo que eu ainda vou falar, a gente vai ver depois disso também, tá? Eu vou falar, a gente ainda vai falar desse assunto e tudo mais. Só ver uma coisa aqui. Sair da tela. Bom, tá todo mundo certinho, já entrou bastante gente, tá? A gente vai começar nossa aula de hoje. Hoje, a gente vai falar sobre. A gente vai entrar efetivamente na escatologia geral, né? Até a semana passada, a gente estava na escatologia pessoal, a gente falou sobre o que acontece com a gente quando a gente morre e tudo mais. Hoje, a gente vai falar sobre a escatologia em si mesma, a escatologia sobre o final dos tempos, os últimos tempos. Tem uma pessoa, tá, a tia Maria está pedindo para entrar também, acho que por outro lugar, né? Então, hoje, o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre a escatologia como algo que tem a ver com o futuro e ao mesmo tempo. Tá? Isso tem a ver com a questão dos últimos dias. O tema de hoje é a esperança escatológica, né? E os últimos dias. Depois eu vou mandar para vocês um resumo da aula de hoje, tá? Então seria assim, a esperança escatológica e os últimos dias. Se a gente for, uma coisa, todos vocês peguem suas Bíblias no celular, peguem sua no papel, tá? Vão precisar de Bíblia. Eu não sei se eu vou pedir para alguém ler e tudo, mas mesmo que eu não peça para ninguém ler,
Vão me acompanhando, que hoje a gente vai usar bastante a Bíblia, e é importante que vocês peguem a Bíblia de vocês, porque vocês vão ver que, para vocês aprenderem a manejar bem a Bíblia de vocês, e escatologia a gente fala vários textos, né? Então, para ficar à prova para vocês, a gente vai falar sobre a questão dos últimos dias, e a gente vai perceber alguns termos que são usados na Bíblia, por isso que é importante que vocês peguem a Bíblia de vocês. Eu tenho a minha versão aqui. Uma versão que eu recomendo para vocês, nova da Bíblia, tá? É a nova versão transformadora, NVT. Tem a antiga NVI, né? É a nova versão internacional, e há pouco tempo a Sociedade Bíblica do Brasil lançou a NVT, nova versão transformadora. Eu gostei bastante, tá, dessa versão, nova versão transformadora. Ela é uma versão que fala, ela tem uma linguagem muito boa para a nossa época, mais fácil de entender, e ela não é tão ruim quanto aquela linguagem de hoje, tá? A Bíblia na linguagem de hoje, eu não gosto muito dela, porque ela modifica um pouco o sentido da tradução bíblica, tá? A nova versão transformadora ela já é mais, eu gostei, ela tem a linguagem de hoje, melhor do que a NVI, só que ao mesmo tempo ela não é tão, ela não modifica tanto a tradução, tá? A nova versão na linguagem de hoje, que algumas pessoas têm, né? Ela é boa para algumas vezes a gente interpretar, mas se a gente quer pregar, se a gente quer dar um estudo, se a gente fazer algo mais aprofundado, a linguagem de hoje não é uma versão muito boa, né? A gente costuma usar mais a Almeida atualizada ou mesmo a corrigida. Eu gosto muito da NVI e agora eu estou gostando bastante da nova versão transformadora. Eu achei interessante, tenho usado muito ela. Então a gente vai ver muitos textos aqui nessa versão, tá? Na linguagem transformadora. Ó, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios 13, versículos 11 a 13, tá? Eu vou falando e os irmãos vão abrindo, tá? Se tiver alguma dúvida, abra o seu microfone e fala para eu tirar dúvida na hora, senão eu vou falando, tá bom? Que o tema hoje é bem isso, mas é legal, tá? 1 Coríntios 13, versículos 11 até 13. Ó, vou ler já. 1 Coríntios, capítulo 13. Todo mundo conhece o texto. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. 3 coisas, na verdade, permanecerão. Isso aqui é interessante, né? Diante de tantas coisas, tantos dons que existem, 3 deles vão permanecer. A fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor, né? E é interessante que esse texto, a gente nunca pensou nele como algo escatológico, mas ele está falando do futuro, né? De algo que vai permanecer para sempre. E a gente fala muito de fé, né? A gente fala muito do amor. Esse texto de 1 Coríntios 13 é clássico para falar sobre o que o amor é. E só que a gente às vezes deixa de lado um pouco a esperança. A esperança, de maneira geral, ela é em si, ela é própria dela. Se você pensar na Bíblia, ela vai pensar na escatologia. A escatologia fala sobre a doutrina das últimas coisas. Então, quando eu penso em esperança, biblicamente, é algo que ainda vai vir. Eu preciso ter fé para acreditar nisso, mas é a minha esperança sendo alimentada pela escatologia. Coisas que Deus vai fazer, né? O que Deus prometeu que vai fazer. Jesus vai voltar. Isso a esperança em si já é escatológica. E a própria escatologia, ela serve para manter viva a esperança, né? Quando a gente olha para o futuro, a gente percebe que ele vai ser muito melhor do que o nosso presente. Percebe? A esperança está aí. Quando a gente olha para o futuro, a gente vê, caramba, eu vou morrer, nós vamos viver em novos céus, nova terra, tantas coisas Deus vai fazer no futuro, né? Então, a escatologia, ela precisa... Às vezes a escatologia deixa a gente meio triste, né? Porque vai falar um pouco de sinais,
né? Vai falar um pouco de destruição do mundo, de doença, disso, daquilo, né? Mas a escatologia, antes de qualquer coisa, ela deve ser algo que faz ter e faz alimentar nossa esperança para um futuro melhor, que Deus já venceu, a vitória já foi decretada. Então a gente já está vitorioso. Então a gente tem que a escatologia não deve ser algo que deve fazer a gente pensar no mal ou na tristeza. A escatologia deve fazer a gente ter cada vez mais esperança. Isso é importante para a gente. Tá? A gente olha para o futuro como algo muito bom e grandioso que vai acontecer. Tá? Só que assim, a gente não pode ter essa esperança escatológica, não é só ficar olhando para o futuro, se esquecendo do presente que a gente vive. Tá? Para a gente poder chegar nesse futuro que a gente tanto quer, né? Quando tudo terminar e a gente poder viver com Deus, a gente precisa viver plenamente o presente hoje. A gente precisa viver plenamente esse presente hoje, o que a gente está vivendo. A gente não pode só viver com nossos olhos para o futuro. A gente tem que viver agora, tá? E aí é importante, abre para vocês a Bíblia de vocês em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, a gente vai ler dos versículos 9 a 11. Foi o que eu falei, a gente vai passear pela Bíblia, tá? Atos capítulo 1, versículo 9 a 11. Tá? Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Eu vou estar lendo aqui, ó, versículo 9 até o 11. Tem a ver com essa questão de você não viver só olhando para o futuro, né? Depois de ter dito isso, é Jesus, tá? Ele foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que dois homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: Homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como viram subirem. Ó, homens da Galileia, por que vocês estão parados ali olhando para o céu? Tá? A gente não pode viver olhando para o futuro só. Deus quer que a igreja ela olhe para o futuro, tenha essa esperança que Jesus vai voltar, de que ele vai pôr fim ao pecado, ao mal, à morte, ao diabo, a tudo que existe de ruim no mundo, e vai fazer novos céus e nova terra. Então a gente tem essa esperança futura, mas a gente precisa olhar para o presente e ver assim, ó, por isso que eu preciso exercer como igreja o meu mandado principal que Jesus deu, que é o quê? Sermos testemunhas. Sermos testemunhas fiéis de Jesus nessa terra. Percebe? Eu olho para o futuro com esperança, mas eu vivo plenamente o meu presente como testemunha fiel de Jesus. Isso é muito importante para a gente, tá? Quem vive só o futuro nunca vive o presente. Aí só vive planejando e nunca faz nada. Ou tem gente também que vive só no passado e acaba não vivendo mais o presente. E aí só vive no passado. A gente não pode nem olhar só para o passado. Por exemplo, a Bíblia, né? A gente olha para a Bíblia que está lá no passado, mas para que a gente possa ter a esperança futura e viver plenamente o nosso presente hoje. Tá? Isso é muito importante. Tá? A gente precisa entender isso quando a gente está começando a estudar escatologia. Tá? Ó, tudo... Ó, aqui... Ah, legal. Aqui. Ó, se você for voltar ao versículo 8 de Atos, né? A gente está em Atos 1 ainda, olha o que ele fala. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Olha lá, nossa função de testemunhas, muito importante. Ó, abre agora em Hebreus capítulo 10. Vai só corroborar com o que a gente está falando. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Tem tudo a ver com esse texto que a gente vai ler. Vamos ler a Bíblia, vamos manejar a Bíblia, irmão. É isso aí, tem que... É assim que funciona. Não quero só falar minhas palavras, tá? Hoje, a escatologia, para mim, é muito importante e a gente tem que entender ela a partir da Bíblia. Tá? A Bíblia, ela se auto-interpreta. A gente só precisa mostrar o caminho. Né? Ó, Hebreus capítulo 10, versículo 23.
Olha lá, 10, 23. Devemos servir como testemunhas, nos apegando firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Né? Nós devemos servir como testemunhas, aí entra no texto, né? Apegando-nos firmemente, sem vacilar, essa esperança futura que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Se Deus, ele prometeu, ele vai cumprir. Tá? Isso é algo que a gente não tem que ter dúvida, não tem que pensar duas vezes, ele vai cumprir tudo. Tá? A esperança escatológica, ela tem alguns cumprimentos na Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Tá? No Antigo Testamento, eu vou falar só algumas coisas, porque aí a gente entraria no assunto que seria profecias bíblicas, tá? Eu não quero entrar em profecias bíblicas em si, porque é um outro assunto. Tem a ver com escatologia, algumas coisas têm a ver, outras coisas não. Né? Por exemplo, as profecias do Antigo Testamento que se cumpriram em Jesus. Se você for ler Mateus inteiro, né? Toda hora Mateus fala, isso Jesus fez para se cumprir essa profecia tal. Né? E são profecias do Antigo Testamento se cumprindo em Jesus, tá? E também tem algumas profecias que não se cumpriram ainda, que vão se cumprir no futuro. E a gente vai falar disso também mais para frente, quando falar de alguns cumprimentos, algumas coisas que ainda vão acontecer, tá? Mas eu preciso citar algumas coisas de escatologia do Antigo Testamento que são muito importantes para a gente, tá? Primeiro vamos lá, Gênesis 3:15. Vamos abrir lá. Gênesis 3:15. Que fala sobre a primeira assim, lastro de esperança escatológica que Deus ele implanta na Bíblia. Tá? Gênesis 3:15. Esse texto é bem clássico. Bem clássico. Olha lá, Gênesis 3:15. Farei que haja inimizade entre você, está falando da serpente, né? E a mulher, e entre a sua descendência, ou a sua semente, e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você ferirá o calcanhar. Deus, ele profetizou aqui, em Gênesis, que apesar da serpente ter sido aquela que fez fazer o pecado entrar na humanidade a partir de Adão e Eva, né? Através de toda aquela mentira que ela arma lá em Gênesis, no começo de Gênesis, Deus já profetizou que a serpente, o diabo, seria derrotado pelo descendente da mulher. E quem é esse descendente da mulher que derrotou? Ele teve o seu calcanhar mordiscado pela serpente, pela serpente, que é pelo próprio diabo, e só que ele pisa na cabeça da serpente. Quem é esse? É Jesus. Jesus, ele morreu, e talvez o diabo tenha pensado que ele saiu vitorioso quando conseguiu que Jesus morresse, mas Jesus, ele ressuscitou. Então, pensa, isso é escatológico. Jesus, alguém viria, queria derrotar as obras do diabo. E Jesus já fez isso. E continua fazendo até o final, até a segunda vinda de Jesus, ele está destruindo as obras do diabo. O pecado continua no mundo, o mundo ainda tem muito mal ainda pela frente. Mas os inimigos de Deus estão sendo colocados, estão sendo derrubados por Deus. Jesus está reinando lá à direita de Deus, à destra de Deus, e está derrotando os inimigos de Deus, pouco a pouco, até chegar no final, onde ele vai derrotar todos os inimigos. Tá? A própria morte, ela será derrotada e será mandada para o lago de fogo e enxofre, como diz lá em Apocalipse. Então, assim, já lá em Gênesis já tem um pouco de escatologia. Tá? Percebam isso. A próxima esperança escatológica que a gente vê no Antigo Testamento está lá em Jeremias 31. Jeremias 31. Vamos lá. Vamos abrir as Bíblias. Jeremias 31. Eu já facilitei aqui, eu já deixei tudo separadinho, tá? Mas os irmãos já têm que manejar a Bíblia, é importante. Tá? Todos nós aí, nem que seja no celular, se vocês estão usando o celular, né? Que bom, aí vocês pegam a Bíblia de papel mesmo, tá? Para manejar ou outro celular.
É importantíssimo a gente manejar. Então, olha lá. Jeremias 31, versículo 31 a 33. Jeremias 31, verso 31 a 33. Não precisa decorar esses textos, nem mesmo anotar, porque eu vou passar para vocês, tá bom? Para facilitar a vida de todo mundo. Ó, está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu os amasse como o marido ama a esposa, eles quebraram a aliança, diz o Senhor. E essa é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém, minhas leis em sua mente, as escreverei em seu coração, serei o seu Deus, ele será o meu povo. Olha só, a nova aliança ela é cumprida em Jesus. Jesus estabelece uma nova aliança. E agora, a partir da igreja. A primeira aliança foi com Israel e a segunda aliança é com a igreja. Tá? Isso foi cumprido em Jesus. E isso também é uma esperança escatológica, onde Deus passaria a falar diretamente com o seu povo, onde o seu povo seria sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, como diz lá em 1 Pedro. Tá? Deus estabelece uma nova aliança. E uma outra esperança escatológica que Deus mostra lá no Antigo Testamento, que é muito conhecida, que já vai fazer um link com o Novo Testamento, é lá em Joel. Abram lá. Joel 2, Joel capítulo 2. Um texto muito conhecido no Novo Testamento, que a gente vai falar dele daqui a pouquinho. Joel capítulo 2. Que Pedro, ele vai falar desse cumprimento de profecia. Joel capítulo 2. Ó, Joel capítulo 2, versículo 28, tá? 28 e 29. Joel capítulo 2. Então, depois que eu tiver feito estas coisas, que ele falou um pouco antes, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Naqueles dias derramarei meu espírito, até mesmo sobre servos e servas. Isso, lá, a gente vai ler depois, a gente vai ler esse texto, lá em Atos, Pedro vai dizer que isso se cumpriu quando o Espírito Santo desceu lá no Pentecostes, sobre as pessoas que estavam ali, as pessoas falavam em línguas e tudo mais. Ah, foi o cumprimento de Joel. Tem algumas partes de Joel que parece, aparentemente, vão se cumprir no futuro. Tá? Mas, ao mesmo tempo, o derramamento do Espírito já se cumpriu ali lá em Atos, tá? Com os apóstolos, com os discípulos e todos aqueles que estavam ali no Pentecostes. O cumprimento em Joel. Esperança escatológica, tá lá no Antigo Testamento, não é só no Novo Testamento que a escatologia ela se estabelece, tá? Mas foi cumprida no Novo. Ó, a gente vai agora para o Novo Testamento e vai perceber que, ó, a nova aliança ela foi cumprida em Cristo, na igreja, como a gente já falou, e o Espírito Santo já foi derramado, certo? Vamos lá já direto. Atos capítulo 2. Ele vai fazer um link com Joel aqui, um link com o Antigo Testamento. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, a gente vai ler os versículos 15 a 21. Atos capítulo 2. E aqui eu quero que vocês percebam a expressão de algumas palavras, tá? Últimos dias e últimos tempos. Quando serão ou quando é os últimos dias? Eu falei isso para vocês que eu ia falar, isso é importante para a gente entender. Quando são os últimos dias? Os últimos dias é algo que só vai acontecer lá no futuro, lá quando tiver a grande tribulação, quando o anticristo estiver reinando, dominando o mundo e tudo mais. Quando são os últimos dias? Vamos lá, Atos capítulo 2. Versículo 15, tá? As pessoas receberam o Espírito Santo, começaram a falar línguas, e algumas pessoas pensaram que essas pessoas estavam bêbadas, né?
E aí começa assim, Pedro falando, essas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã, está muito cedo para as pessoas beberem, né? Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. E aí ele vai citar, meio parafraseando, o texto de Joel que a gente acabou de ler. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo, na terra. Sangue e fogo, nuvens de fumaça. O sol se escurecerá e a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pega lá no comecinho, quando Pedro começa a falar. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito. Ou seja, o que Pedro está dizendo? Que os últimos dias que Joel estava falando era aquele momento lá. Os últimos dias eram o presente para Pedro e o passado para nós. Por isso que eu disse, e a gente vai ver outros textos para a gente reafirmar, que os últimos dias começaram lá atrás, na primeira vinda de Cristo, como cumprimento de profecias lá do Antigo Testamento, que a gente falou algumas, né? Ele como a semente, ele como estabelecendo uma nova aliança e diversas outras profecias que ele vai cumprir, tá? Que não cabe a gente falar de todas as profecias aqui. E os últimos dias para Pedro estavam ali, ó. Joel está falando dos últimos dias, dos últimos tempos, e isso estava sendo estabelecido lá naquele momento. Isso é passado para nós. Por isso que eu afirmo, últimos dias já começou. É todo esse período da igreja, tá? Olha lá. Vamos para outro texto que vai reafirmar isso. 1 Timóteo, capítulo 4. Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 4. Hoje é Bíblia, bastante Bíblia, tá? 1 Timóteo, capítulo 4. A primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4. Olha só o que Paulo vai dizer. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos, como eu falei, últimos dias ou últimos tempos, tá? Alguns desviarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Tais pessoas afirmam que é errado se casar e proíbem que se comam certos alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que são fiéis e conhecedores da verdade. Se você for ler só o comecinho do texto, você vai pensar que ele está falando do final dos tempos, lá do final, do tempo que a gente está vivendo. Só que ele não está falando disso, ele está falando disso também. Eu vou explicar o que eu quero dizer daqui a pouco, tá? Quando eu falo que já começou a acontecer, está acontecendo e ainda vai acontecer. Tá? Ele está falando de esses últimos tempos para ele, é algo que estava acontecendo naquele momento. Paulo está tentando advertir Timóteo, ó. Pessoas vão dar ouvidos a espíritos enganadores, a ensinamentos de demônios. A consciência dessas pessoas está morta. Eles pensam e acham que estão servindo a Deus e não estão servindo. Tá? E aí eles falam, ó, algo que estava acontecendo, é algo muito peculiar ao que estava acontecendo ao redor de Timóteo. Então as pessoas proíbem o casamento, proíbem que certas pessoas comam certos alimentos e tudo mais. É algo muito... Se você for continuar lendo esse capítulo 4, você vai perceber que é algumas coisas que estavam acontecendo no tempo de Timóteo. E Timóteo, por ser muito novo, ele tinha que resolver, ele era um líder da igreja onde Paulo tinha deixado. Timóteo vai ser líder de algumas igrejas que Paulo ele tinha. Luciano abriu aí o microfone dela. Então, Paulo está mostrando para Timóteo que ele tinha que enfrentar essas questões
E ele fala últimos tempos, mas ele está falando do presente de Timóteo, do passado nosso. De novo, lá já era últimos tempos. Tá? Vamos continuar aqui, ó. Segunda Timóteo, vamos lá. Timóteo cresceu um pouquinho, e aí a gente vai para Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Tá? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Isso vai corroborar com o que ele fala em 1 Timóteo. Tá? Isso é importante. Segunda Timóteo, capítulo 3. Ó, 1 Timóteo, capítulo 3, a gente vai ler a partir do versículo 1 mesmo, tá? Segunda Timóteo, capítulo 3. Segunda Timóteo, capítulo 3. Eu vou ler, versículo 1. Saiba que, de novo, nos últimos dias haverão tempos muito difíceis. Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Parece que a gente está falando de hoje, né? Também está falando de hoje, mas Paulo não está falando só de hoje, não. As pessoas serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição, nem perdoarão. Caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosos apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. E olha o que ele fala para Timóteo. Se fosse só para o futuro, ele não falaria isso. Ele fala: fique longe de gente assim, Timóteo. Tá cheio de gente assim ao teu redor, então fique longe de gente assim. Entre tais pessoas, ele vai citar algo bem peculiar, algo que estava acontecendo ao redor de Timóteo ali, alguma igreja, né? Entre tais pessoas, há aqueles que se infiltram na casa alheia, é o pessoal que só vive na casa dos outros, e conquistam a confiança de mulheres vulneráveis, carregadas de pecados e controladas por todo tipo de desejo. Mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos. Olha o perigo de você ficar buscando tudo novo, novo, novo e se esquecendo das doutrinas principais, né? Mas jamais conseguem entender a verdade. Esses mestres se opõem à verdade, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés. Tem a mente depravada e sua fé não é autêntica. Olha, lá no começo ele fala, nos últimos dias haverão tempos difíceis. E depois ele vai citar algo que estava acontecendo naquele momento. Tá? De novo, últimos dias, últimos tempos, já era algo que estava começando a acontecer lá na época da igreja primitiva. É como se nós vivêssemos ainda a mesma época, tá? Vivêssemos ainda a mesma época. É que a gente vai continuar, tá? Agora, percebam algumas coisas, tá? Fala em Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Jesus, quando a principal mensagem de Jesus, quando ele estava lá diante dos seus irmãos judeus, era: se arrependam, pois o reino de Deus está próximo. A mensagem de Jesus era uma mensagem escatológica. A mensagem de João Batista era uma mensagem escatológica. Ó, o fim está próximo. Se arrependam. E Jesus já falava isso desde aquela época. João Batista já tinha essa mensagem. Tá? Ó, Mateus, capítulo 4, versículo 17. Ó, a partir de então, isso é bem no comecinho do ministério de Jesus. Jesus começou a anunciar a sua mensagem. A sua mensagem. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Alguns textos vai falar o reino de Deus está próximo, outros textos dos evangelhos. Tá? Olha que interessante. Jesus já mostrava que o reino de Deus estava ali, se estabelecendo. Já estava começando, é próximo. O fim está próximo. Tá? Isso é muito importante para a escatologia, para a doutrina das últimas coisas. Quando que tudo isso se inaugurou? Lá com Jesus. Já estava se inaugurando
essa esperança escatológica que estava lá desde o Antigo Testamento prometida. Tá? Desde Gênesis prometida. Agora abra em Gálatas. Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Eu acho interessante esse termo que Paulo vai usar aqui. Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Para Paulo, a plenitude do tempo foi em Jesus. E se você falar no dicionário, até foi aqui no dicionário, o que significa plenitude, né? Estado do que está inteiro, do que está completo, do que já teve sua totalidade. É como se o fim das coisas, tudo que tinha sido prometido, já estava se estabelecendo a partir de Jesus. Tudo aquilo que era tão esperado no começo, de tudo, já estava se estabelecendo a partir de Jesus. Só que, tanto é que os judeus acreditavam que o Messias, quem era o Messias? Né? Messias é a mesma palavra que a gente fala para Cristo, né? Messias em hebraico e Cristo em grego. Ele é aquela pessoa esperada, queria cumprir, era alguém, né, ungido do Senhor, queria cumprir diversos requisitos, queria salvar a humanidade. E para os judeus ia salvar os judeus. Esse Messias, para ele, e você vê que os discípulos, eles acham estranho Jesus dizer que ia morrer. Jesus, quando dizia que ele estava indo para morrer, eles esperavam que Jesus ele viesse reinar ali. Os judeus estavam esperando que Jesus ia, o Messias, né? Ele ia libertar Israel do jugo de Roma. Só que Jesus, ele não veio naquele momento para reinar. Ele veio primeiro para morrer, ele veio como servo. O servo sofredor lá de Isaías. Né? Só que Jesus também tem que cumprir esse papel de rei, que ele já estabelece a partir da igreja, de alguma forma, mas Jesus ainda vai cumprir. Por isso que tem profecias que se cumpriram em Jesus na primeira vinda, e tem profecias que vão se cumprir em Jesus na segunda vinda. Porque ele não completou tudo aquilo que tinha sido prometido que o Messias iria fazer. Entendeu? A gente vai falar sobre essa questão do Messias na segunda vinda de Jesus. Mas para vocês entenderem já, nessa esperança escatológica, a primeira e segunda vinda de Jesus, que é um tempo que a gente não sabe quanto que é, já é esses últimos tempos, é a plenitude do tempo, já é ali, já está se estabelecendo. Isso é muito importante para a gente entender o cumprimento de profecias escatológicas. Tá? Agora vamos lá em Hebreus capítulo 9, vamos voltar para os textos. Tá? Hebreus capítulo 9, a gente vai ler o versículo 26, olha lá, Hebreus capítulo 9, versículo 26. Hebreus 9, versículo 26. Ó, se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora, ele apareceu uma vez por todas, quando? No fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. O autor de Hebreus, que a gente não sabe exatamente quem é, ele está dizendo que Jesus apareceu a primeira vez lá, morrendo pelos nossos pecados, quando? No fim dos tempos. De novo, fim dos tempos. Já se inaugurando com Jesus. Tá? Agora vai lá, 1 Pedro, capítulo 1. Eu vou falar vários textos agora, tá? 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18. Ó. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18.
Vou ler, 1 Pedro 1,18. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da fundação do mundo, revelado quando? Nesses últimos tempos em favor de vocês. Tá? Jesus foi revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. De novo, últimos tempos, fim dos tempos, últimos dias. Vamos lá, mais textos. 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. De novo, a mesma coisa. 1 Coríntios, capítulo 10. Versículo 11, ó. 1 Coríntios 10, versículo 11. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Paulo está dizendo que o fim dos tempos estava chegando sobre eles naquele momento, na época de Paulo já. Na época de Paulo. E para finalizar essa questão da última hora, 1 capítulo 2. Vamos lá. 1 capítulo 2. Estamos aí passando na Bíblia. 1 capítulo 2. 1 capítulo 2. Ele vai falar até duas vezes isso. Tá? 1 capítulo 2. Achou aqui, quis dar uma latida. 1 capítulo 2. Versículo 18, tá? 1 capítulo 2, versículo 18 e 19. 1 capítulo 2, versículo 18 e 19. Filhinhos, é um típico de João falar, né? Esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo... Ó, interessante ó, o que ele está falando. A gente vai falar do assunto do anticristo já, não hoje, né? Mas em próximas aulas. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que essa é a última hora, porque tem vários anticristos surgindo. Eles saíram do nosso meio, eram pessoas que estavam ali ao redor já de João. Mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Percebe? De novo, o último dia, últimos dias. E é interessante que ele vai citar essa questão do anticristo. Quando a gente vai estudar o anticristo, a gente vai ver que existem ao longo da história diversos anticristos. Mas vai existir um anticristo que vai ser possuído pelo diabo, pelo próprio diabo, Satanás lá, e ele vai ser esse reino final do anticristo lá, que vai querer bater de frente com Jesus Cristo. Tá? Mas, ao longo da história, existem vários anticristos. A gente vai ver, já viu, né? Várias figuras malignas. Se você for pensar em Nero, você vai pensar no próprio Hitler, Stalin e outros então. Olha só. Além dos últimos dias e dos últimos tempos, a gente precisa entender que a profecia bíblica, ela é algo que muitas vezes já se cumpriu e ainda não, e ainda vai se cumprir. A escatologia, ela vai ter movimentos que eles acontecem uma vez e vão acontecendo ao longo da história e acontecem de novo uma última vez. Como, por exemplo, eu falei do anticristo. Como a questão da grande tribulação. Por exemplo, que a gente vai falar no futuro. Tá? Existem algumas coisas que elas não só. Um outro exemplo seria grandes catástrofes naturais e grandes doenças que vêm sobre o mundo. Né?
A gente já teve várias doenças grandiosas, já teve a peste bubônica, a peste, a gripe espanhola, agora tem teve o H1N1, tem o coronavírus, percebe? Durante a história isso vai se repetindo, até o momento que vai vir pestes e doenças que vão matar muito mais gente, mas são coisas que acontecem ao longo da história. O que a gente vai entender agora é o que a gente chama, tá, na escatologia, de o já e o ainda não. É meio estranho isso, né? O já e o ainda não. O que é esse já e o ainda não? É o cumprimento da profecia. Já foi. Tal profecia já foi cumprida, mas ainda não. Por exemplo, Jesus é o Messias, ele é o Messias, é o Cristo, Jesus Cristo, certo? Só que ele já cumpriu profecias do Antigo Testamento? Já. Só que ainda não cumpriu todas. Entendem? Então, a gente, na escatologia vai ter muito disso. Coisas. Por exemplo, se a gente for ver lá em Joel, que a gente leu aquele texto de Joel, depois foi lido em Atos, algumas coisas ali em Joel parecem que não aconteceram ainda. Ah, sobre, por exemplo, escurecer tudo, um firmamento, as estrelas caindo do céu, como se fosse um fim arrebatador de todas as coisas. Isso ainda não aconteceu. Se você for ler Mateus 24 é muito clássico. A gente vai ter um estudo no final de todas as nossas aulas sobre Mateus 24. Mas é interessante que tem coisas que se cumpriram lá na época de Jesus, e foi, por exemplo, no ano 70, o templo foi destruído, a própria cidade de Jerusalém foi totalmente destruída, né? Mas algumas coisas de Mateus 24 parecem que vão acontecer só no final, em algum momento ainda vão acontecer. Isso é o já e o ainda não. Tá? É como se fosse um resumo temático de escatologia, o já e o ainda não. A gente viu os últimos dias, não vimos? Ou o fim dos tempos, os últimos tempos. Mas não tem só isso. A Bíblia ela fala sobre o último dia. É singular. É o último dia. Vamos lá para a Bíblia. João, capítulo 6. João, capítulo 6. A gente vai ler o verso 39. João, capítulo 6, verso 39. Tá? João 6, 39. Vou ler. E esta é a vontade daquele que me enviou. Jesus está falando, né? Que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Aqui não está falando de algo que já aconteceu lá. Tá? Jesus ele não ressuscitou ninguém ainda. Isso vai acontecer no último dia. Por isso que quando a gente for falar de milênio, ou mesmo da grande tribulação, a gente não sabe quando que vai acontecer essa ressurreição. Alguns dividem a ressurreição. A gente vai ter uma aula sobre isso, tá? Sobre ressurreição. Só que eu só para dar uma pitada. A gente não sabe se a ressurreição ela vai acontecer antes da grande tribulação ou antes do reino milenar de Cristo. E aí vai ser a ressurreição daqueles que têm a Cristo, porque aí depois vai vir o arrebatamento dos santos. Ou se tudo isso vai acontecer só no último dia. Por que dizem que só no último dia que vai ter o arrebatamento e a ressurreição? Por causa desse texto e de outros, tá? Ó. Eu os ressuscite no último dia. E aí vão ter várias interpretações, por que ele está dizendo o último dia, tá? Mas tá vendo, tá escrito ali, último dia. Não está dizendo que é antes da grande tribulação, antes do milênio, não está falando nada disso, tá? Mas a ressurreição vai acontecer.
A gente vai estudá-la depois. Tá? Depois a gente vai falar dela. O último dia. O importante para vocês entenderem é que ele está falando, além de falar de últimos dias, ele vai falar do último dia. O último dia é o final, tá? É o final de tudo. Acabou, final. Vamos, continua em João, só que vai lá para o capítulo 12. Vai um pouco para frente, né? Na sua Bíblia. João, capítulo 12. João, capítulo 12. Versículo 48. João 12, versículo 48. Ao juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. De novo, aqui, antes estava falando de ressurreição dos santos no último dia. Agora está falando de condenação no último dia. De novo, último dia. O já aconteceu, que a gente já viu, nos últimos tempos. O fim dos tempos já é no nosso tempo. Os últimos dias já são no nosso tempo, mas o último dia ainda vai acontecer, tá? A ressurreição e o grande julgamento. Vamos lá para Efésios, capítulo 1. A gente está terminando, viu, irmãos? Efésios, capítulo 1, versículo 21. Aí ele vai usar outro termo que é interessante, tá? Efésios, capítulo 1, versículo 21. Efésios, capítulo 1, versículo 21. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Tá? Essa ideia de último dia também fala de século vindouro. Esse século vindouro aí é o final. É quando houver o final de todas as coisas, quando as coisas tiverem o seu derradeiro fim. Século vindouro. Tá? Outro termo que ele vai usar, vamos lá para Lucas capítulo 20. Lucas capítulo 20. A gente vai ler o versículo 35. Lucas capítulo 20, versículo 35. Lucas capítulo 20, versículo 35. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro, olha que interessante, e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem serão dados em casamento. Aqui é quando os fariseus ali, eles questionam a Jesus sobre de quem que vai ser a mulher foi casada com o marido, aí o marido morreu, aí outra pessoa casou, depois outra casou, morreu, casou, morreu, de quem que ela vai ser o marido, né? E aí vai falar que na ressurreição dos mortos, nenhum de casar, nem ser dados em casamentos. Mas o que eu quero destacar aqui mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro. A mesma coisa, século vindouro e mundo vindouro. Tá? E para finalizar essa questão de último dia, vamos lá em Mateus 28, 20 é bem interessante para amarrar essa questão que eu falei. A gente não pode só olhar para o futuro, a gente tem que olhar para o futuro, sendo testemunhas fiéis hoje. Tá? Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, versículo 20. Depois de falar que a gente tem que fazer discípulos de todas as nações, né, e tudo mais, Mateus capítulo 28, versículo 20. Aí continua, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Consumação dos séculos, mundo vindouro, século vindouro. Isso é realmente o fim de todas as coisas. É isso que eu digo, o já e o ainda não. Existem muitas coisas, a gente vai ver a partir da semana que vem, outros temas, grandes temas escatológicos, né? Temos a segunda vinda de Cristo, temos a ressurreição, temos o arrebatamento, temos a salvação e temos outras coisas mais. Mas a gente não pode se esquecer que o fim dos tempos é algo que foi inaugurado. A gente chama isso algumas pessoas chamam, né, de escatologia inaugurada. A escatologia
com Cristo e vai se estabelecendo ao longo da história, tá? A escatologia, ela, se a gente for pensar assim, né, ela vai olhar para trás. Lá no Antigo Testamento, ela é um cumprimento de diversas profecias em Cristo. Ela vai olhar para trás. A escatologia, ela olha para trás, como a gente fez, a gente mesmo fez. A gente foi lá no Antigo Testamento, viu o cumprimento de diversas profecias em Cristo. E aí, o que a escatologia vai afirmar? Nós estamos nos últimos dias. Quando ela olha para o Antigo Testamento, ela vai dizer, nós estamos nos últimos dias já. Mas essa mesma escatologia, ela vai olhar para o Novo Testamento, vai olhar para frente, vai ver que a consumação final, né, a consumação dos séculos, esse mundo vindouro, ainda está por vir. E diz, o último dia ainda não chegou, ele está por vir. Isso é o já e o ainda não. Eu olho para trás, vejo que estamos nos últimos dias, mas ainda não estamos nos últimos dias, tá? No último dia. E para finalizar essa reflexão, esse estudo de hoje, antes de abrir para perguntas e depois para se alguém quiser acrescentar alguma coisa, lá em 1 Pedro capítulo 2, abre lá em 1 Pedro capítulo 2 para a gente finalizar, 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. 1 Pedro capítulo 2, verso 11. 1 Pedro 2, verso 11. E é o primeiro o começo, mas o versículo todo é importante, mas o começo que é interessante para a gente aqui agora, tá? Amados, eu os advirto como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distâncias dos desejos carnais que lutam contra a alma. A escatologia deve fazer a gente perceber que nós somos peregrinos e estrangeiros. Nós não somos cidadãos deste mundo. Nós estamos sendo preparados para esse mundo vindouro, que já começa a se estabelecer a partir da igreja. Por isso que eu gosto de falar que a igreja ela é um sinal do reino vindouro de Cristo. Esse sinal é o seguinte, quando a gente olha para um sinal, esse sinal aponta para alguma coisa, né? Ele mostra alguma coisa. A igreja ela já é como se fosse esse pequeno reino de Cristo que vai se estabelecer lá no futuro. A igreja está mostrando um pouco como será o novo homem, como será a nova mulher, como serão as relações, né? A escatologia deve fazer a igreja se perceber como é esse peregrino, nós todos como igreja, como peregrinos estrangeiros, porque para a gente aprender a não dar valor muito às coisas deste mundo, da época que a gente vive, para a gente aprender a não se apegar, principalmente às coisas, mas se apegar mais às pessoas, né? Aquilo que vai permanecer. Né? A escatologia deve fazer a gente colocar os pés fixos no presente, viver a vida cristã de maneira plenamente em Cristo, olhando para o futuro com essa esperança de que, Jesus vai voltar. E tudo de mal que existe vai ser quebrado, destruído, renovado, restabelecido no novos céus e nova terra. Né? Tudo será transformado, inclusive nós. Tá? Mas eu preciso ser testemunha hoje. Testemunha hoje. Tá? Alguém quer fazer pergunta ou complementar algo sobre essa aula de hoje? O pastor quer falar. Né? Você, Karen, Bom, a gente gostaria de colocar, principalmente esse texto que você colocou de 1 Timóteo e 2 Timóteo, nunca isso foi tão o já. Porque, veja bem, hoje, pegando aquele texto de 1 Timóteo, o versículo de baixo vai dizer, e você mesmo já falou, dizem que não precisa mais casar, não podem mais. É exatamente o que a sociedade diz hoje. Você não precisa casar. Junta e vê o que dá. Se não der, isso significa o quê? O inimigo cegando e usando os nossos corpos como corpos adúlteros. Porque nós não queremos firmar um relacionamento firme, nós queremos apenas satisfazer o prazer da carne e, posteriormente, se não me serve mais, eu troco por outro. E fala você também
no capítulo 2 de Timóteo, que as pessoas iriam querer satisfazer seus próprios prazeres. E é exatamente isso que nós vemos. Quando a igreja entra com você ensinando a conduta moral e a conduta correta, nós somos colocados como pessoas que são ultrapassadas. Os ensinamentos eram para um século, 2 séculos, 3 séculos atrás e já não serve para hoje. E como a gente conversou ontem no culto dos homens, estamos secularizando a igreja e nós vamos tornar ela uma igreja que não vai fazer diferença na vida de ninguém. Vai ter um bando de religiosos, mas nenhum cristão. Porque o cristão é aquele que luta por aquilo que Cristo nos dá como direção. E aí a gente fala, no final dos tempos está cada vez mais próximo, porque está se cumprindo todas essas profecias, desde aquelas que você falou lá em Gênesis, até aquelas que estão ainda por vir e ainda vamos estudar algumas, né? A última semana de Daniel, coisa desse tipo. Mas presta atenção nos sinais. E o próprio Jesus fala, presta atenção nos sinais, porque o fim está próximo. Sim. Alguém quer comentar ou perguntar alguma coisa? Tia Maria, pode colocar. Só que só está com o microfone desligado. Ok, não, eu percebi. Você leu, né, agora em 1 Pedro, 1 Pedro 2, o versículo 11, né? Amados, Pedro falando, peço-vos como peregrinos, que forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Hoje em dia nós vivemos o evangelho, é o que o pastor Roberto falou, que as pessoas elas estão querendo, eu estava dizendo com a Creuza isso hoje, que elas estão tão, assim, o desejo sexual desenfreado, fazendo assim, o desejo, a carne pede, você vê pelo lesbianismo, pelo homossexualismo, né? Desenfreado, Caio. Eu estava conversando com a Creuza, algo que Deus criou para o homem e para a mulher, né? Aí Satanás veio e deturpou tudo. E o apóstolo Pedro está dizendo aqui, amados, olha que interessante, a gente traz para a gente. Muitas vezes eu sou chamada de puritana, eu sou na família. Eu e a Creuza, a gente é puritana, porque a gente é, que nem você falou, o pastor falou, que é o ultrapassado. Eu não, eu quero ser ultrapassado, mas eu quero ser atual na palavra de Deus, que diz assim, ó, eu peço-vos como a peregrinos forasteiros, nós somos forasteiros, nós somos peregrinos, nós estamos em terras estranhas, né? Que vos abstenhais da concupiscência, carnais que combatem contra a alma. Não pode haver união entre a carne e o espírito. O espírito quer buscar a Deus, que é a santificação, enquanto a carne, ela grita para fazer os próprios desejos carnais, que lá em Gálatas descreve bem isso, né? Em Efésios também o fruto do Espírito. É interessante ver isso, o que você fez, Caio. Você fez, como é que fala? O já e o que vai, o vindouro. Interessante. Obrigada. Não. Caio. Pastor Antônio, pode falar. O Apocalipse, ele tem começo, meio e fim. Há uma amarração. O senhor falou lá em Gênesis 3, quando se levantará o Filho do Homem e esmagará a cabeça da serpente. Aí nós vamos para Isaías, prefigurando a vinda de Cristo. Isaías 9, versículo 6, um filho vos nasceu, seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Aí vamos lá para o Cristo que há de sofrer, Isaías 53. Ele leva sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Né? Então, quando olhamos para o Novo Testamento, ele fala sobre a morte dele. Ele fala dos últimos dias.
Virão tempos difíceis, pai contra filho, filho contra pai, terremoto, nações contra nações. E o discípulo pergunta, quando é que isso vai acontecer? Ele disse, só o Pai sabe. Exatamente. Então, ali, ele está falando que é o início das dores. Agora, nós precisamos estar como atalaia. Né? A Bíblia fala das virgens. 5 eram prudentes e 5 nécias. Né? As 5 prudentes estavam com as suas lamparinas com azeite. E é isso que nós devemos fazer, é estar preparado, porque ele virá como um relâmpago. Né? Ele virá de repente. E a igreja ela tem que estar preparada, está com um azeite, esperando o Senhor. Porque nós estamos vendo os sinais. Mas isso é o princípio das dores. Né? Nós já estamos nesse princípio das dores. Mas é como você disse, mas não é o final. É o início. Mas eu glorifico a Deus, porque a mensagem foi muito clara. Se a igreja ela atentou para a exposição da palavra nesta noite, ela vai ter sabedoria de falar um pouco sobre as últimas coisas. E os textos bíblicos que foram aplicados em Timóteo, em Hebreus, em Gênesis, né? Em todos esses textos. E alguns estudiosos, Caio, diz que Mateus 24 é o pequeno Apocalipse. É verdade. Porque ali ele fala muita coisa sobre o que vai acontecer. Né? Ele está levando lá para frente, jogando lá para frente. Então, nós precisamos guardar, reter o nosso tempo para aprender, porque quem está presente hoje ouvindo essas lições, esse ensinamento que você passou para a gente, a igreja vai estar mais preparada para discutir sobre as últimas coisas, o Apocalipse. Só discute teologia quem conhece teologia. Só discute doutrinas bíblicas quem conhece da Bíblia. Então, para nós discutirmos, é preciso que nós tenhamos uma aprendizagem, né? E hoje foi uma oportunidade de aprendermos um pouco mais sobre a palavra de Deus. Está de parabéns, meu irmão Caio. Deus continue te abençoando. Amém. Alguém mais quer falar ou perguntar? A Karina vai falar. Pronto. Eu estou com uma dúvida. Não, a sua cabeça ficou uma pirâmide. Fala, Karina, pode falar. Estou com dúvida aqui. Estão me ouvindo? Claro! Estou ouvindo. Então, sobre o versículo de 1 João, capítulo 1, versículo 18 e 19. Só que, bom, você deu uma aula da gente na escola bíblica, lembra? Sobre a predestinação e não sei o quê. Aí eu li o versículo 19 e eu fiquei confusa, porque fala assim, de fato, essas pessoas o deixaram porque não eram do nosso grupo. Se fossem do nosso grupo, teriam ficado conosco. Então, eu estou com dúvida aí. Então, é interessante, assim, Jesus ele diz lá no começo, lá, que nos evangelhos, que o joio ia viver no meio do trigo. Lembra disso? As pessoas que fazem, a gente não sabe quem é joio e quem não é joio dentro da igreja. Muita gente, às vezes, vai sair da igreja, a gente conhece vários assim, eu conheço várias pessoas que saíram do nosso meio e hoje são os mais críticos da igreja. Né? Tem gente que conheceu, e isso aí é apostasia, né? Que Hebreus fala que essa pessoa é quase impossível que essa pessoa volte a crer. Né? Porque é o que eu falei, quando eu falo de salvação, eu falo da eleição de Deus, da predestinação de Deus, que é importante, mas a responsabilidade humana. O homem tem a responsabilidade, sim. A gente não sabe de que forma
que isso se estabelece, né? Os calvinistas, eles vão pender mais para eleição e para predestinação, e os arminianos vão pender mais para a responsabilidade humana. Mas é fato que a Bíblia diz que existem as duas coisas. Tanto Deus, ele predestina, escolhe e tudo mais, quanto o homem é responsável. Essas pessoas que já fizeram parte do nosso meio, elas... Muitas dessas pessoas têm até pastores aí, que se dizem pastores, né? Que conhecem muito até da Bíblia, mas são verdadeiros anticristos. Na verdade, se você for o diabo, né? O diabo, quando lá está com Eva, ele vai ele vai usar palavras de Deus, deturpando. Quando o diabo ele vai tentar Jesus, ele vai usar palavras de Deus. Ou seja, os demônios, o diabo, o mal, conhecem muito bem a Bíblia. Só não conhecem tão bem a Bíblia os crentes que deixam de conhecer e de ler a palavra. Mas que vem criticar Deus, aquelas pessoas que não querem saber de Deus, e o diabo, os demônios, conhecem muito bem a palavra de Deus. Pastor, pode falar, pastor. Caio, eu quero ajudar a Karina aí nessa questão. Karina, tem os 5 pontos calvinistas. Um é muito importante. Graça irresistível. Quando Deus toca no nosso coração, nós somos regenerados. Não somos mais aqueles que voltam para trás ou olham para trás. Porque existe a doutrina da perseverança dos santos. Os escolhidos, os salvos em Cristo, regenerados, é o primeiro ato, e é um ato exclusivo de Deus no seu coração. E esse ato ninguém pode tirar. Uma vez salvo, tem um ditado popular, isso não é bíblico. Mas tem um ditado popular. Uma vez salvo, salvo para sempre. Né? Vem as tentações, vem as tribulações, mas ele tem um Espírito Santo que o dirige, que o encoraja, que o fortalece. Ele pode até baixar um pouco a cabeça, mas ele não há de desistir. Ele é perseverante, ele é resiliente em cumprir a palavra do Senhor na sua vida. Né? Ele não volta para a depravação total. Ele já está lavado com o sangue do Cordeiro. Está purificado, está justificado, está regenerado. E uma vez regenerado, olha, existe uma diferença entre reformado e transformado. O crente não é reformado. Reformado parece até que é novo, né? Mas não é. É velho. Ele foi reformado. Mas o transformado é uma nova criatura. Então, Karina, você é a nova criatura. Você foi transformado, o seu ser foi transformado. O seu coração de pedra deu um lugar, um coração sensível à voz do Senhor. Bom, pastor Roberto. É o seguinte, o texto que está sendo usado, o contexto dele não é de salvação, o contexto dele é de mostrar lobo em pele de cordeiro, como o Caio falou. O texto aqui está dizendo que muitas pessoas estão infiltradas dentro da igreja, não são da igreja, e vão sair para fora falando mal da igreja, assim como o Caio falou. Está falando de lobo em pele de cordeiro. Acontece muito. É, ovelhinha. O Lúcio, fala, Lúcio. Então, eu me lembro de um estudo, não lembro onde foi que eu ouvi falar, que os finais dos tempos iniciou-se com a ascensão de Cristo. É isso mesmo? Então, na verdade, existem alguns teólogos que dizem isso, né? Mas eu sou mais adepto da ideia de que a profecia escatológica começa no Antigo Testamento. A gente viu, né? A semente, a questão de que o servo sofredor, o Jesus como rei, né? Diversas profecias mostram que já começou antes, né? Na verdade, com a primeira vinda de Cristo, eu prefiro dizer que Jesus cumpre escatologicamente diversas profecias e ainda vai cumprir, ou já ou ainda não também. Jesus é o já ou ainda não também, né? Porque não é só com a ascensão. Jesus já cumpre escatologicamente algumas questões, né? Então seria a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo, assim. Seria mais, no meu ver. Mas eu já vi, eu conheço. Se você for ler os teólogos da escatologia,
dia, né? Alguns vão dizer, é depois da ascensão de Jesus até a segunda vinda. Na verdade, é ponto de vista, né? Exatamente. Aí vai. Sinais, né? São pontos de vista. Isso, a gente vai ter uma aula, viu, irmãos? Hoje a gente falou de esperança escatológica e últimos tempos. Semana que vem a gente vai falar dos sinais. É semana que vem, tá? E aí eu já vou até caminhar para a gente terminar a aula de hoje, porque a gente vai falar semana que vem de sinais, a gente vai falar do quê? Vai falar de doenças, vai falar de catástrofes naturais, de diversos sinais que precederão a vinda do Senhor, né? E esses sinais, por que eu falo primeiro do já e ainda não e dos últimos tempos? Porque os sinais, eles vão acontecer ao longo da história. Exatamente. Que sejam mais fortes, como o pastor disse, né? O pastor Roberto, vai ter um momento que vão ser mais fortes. Por exemplo, no passado, tinha gente que matava pai e mãe? Tinha gente que matava pai e mãe. Mas hoje parece que é muito pior. Tinha gente que se revoltava contra a religião? Tinha gente, desde o passado. Mas hoje parece muito pior. Tinha gente que não queria casar? Tinha gente, mas hoje parece muito pior. Então, as coisas vão piorando, os sinais vão se tornando mais fortes. Eu penso assim, é como se fosse o sinal de trânsito lá, o de carro, né? O verde, o amarelo e o vermelho, né? E são intensidades diferentes, né? O vermelho é uma cor, o vermelho não pode, né? Para. O amarelo já é uma atenção, o verde pode ir. Então, assim, os sinais da Bíblia, a gente vai ver semana que vem, tá? Eles são de intensidades. Tanto é que quando a gente for estudar Apocalipse, a gente vai estudar Apocalipse de uma forma diferente, que talvez vocês nunca estudaram, que é uma forma mais didática de estudar. Que seriam ciclos, né? Ciclos de intensidade acontecendo, ciclos. O Apocalipse vai acontecendo em ciclos. De maneira mais fraca, vai ficando cada vez até o final, até se tornar o clímax de tudo. Uma maneira diferente disso, né? Ninguém mais quer perguntar nada, tá tudo certo. Tem alguém falando no chat aqui, mas eu não acompanhei muito o chat. Aqui. Vou ver aqui. O Gabriel falou que está satisfeito e tudo mais. Bom, vou pedir para o pastor Roberto fazer uma oração, pastor, para a gente terminar. E hoje a nossa mente não ficou tão embaraçada, acho que foi uma aula simples, né? Mas, aos pouquinhos, a gente vai pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, daqui a pouco a gente sabe do completo. Pastor Roberto. Toda honra e glória a Deus pela tua vida. Você é bem didático, dá para você entender bem, entendeu? À luz da palavra. Eu louvo a Deus, Caio, pela tua vida. Um excelente professor. Deus continue abençoando a tua vida, viu, filho? Amém. Amém. Pai abençoado, em nome de Jesus, Senhor, te glorificamos por mais este momento de aprendizado. Te pedimos, Senhor, continua capacitando o teu servo Caio para ele estar elucidando para as pessoas aquilo que tu colocaste no coração dele. Guia-o, Senhor Deus, pelas veredas da justiça, que não venha faltar sobre a vida dele, Senhor Deus, a tua graça e o teu poder. Esteja conosco, Senhor Deus, no restante da noite, que tenhamos, Senhor Deus, um sono reconfortante para amanhã voltarmos às nossas atividades. Abençoa a vida de cada um dos irmãos que aqui participaram. A irmã Creuza, a irmã Maria, o irmão Toninho, o irmão Lúcio, a irmã Luciana, a irmã Karina, o pastor Alberto, Patrícia, Fabiana, Miriam, enfim, todos aqueles, Senhor, que estavam conosco essa noite e que se renderam a esse estudo. Para louvor e para a glória do teu nome, derrama sobre nós a tua paz no nosso coração e a tua bênção sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Amém. Glória a Deus. Amém. Lembrando, só para finalizar, essa aula vai estar disponível no YouTube, no nosso canal da igreja, Congregacional Rei da Glória, e vai estar também no Facebook da igreja, tá? Para a gente poder divulgar ela. Fique com Deus, irmãos. Deus abençoe, querido. Amém. Deus abençoe. Que Deus abençoe todo mundo aí. Um abraço para todos. Amém. Pastor Roberto, estamos aí. Tamo junto. Tchau, pastores. Tchau. Deus abençoe. Amém, amém. Deus abençoe. Estou esperando a sua ligação aí, pastor Antônio. Amanhã eu te ligo. Tá bom.
Tchau, gente. Fiquem na paz do Senhor. Tchau, foi um prazer. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém. Amém, amém. Deus abençoe. Pronto.